Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo em mais uma semana aqui, para nossa alegria, descortinando um pouco mais os conhecimentos acerca de Deus. E o ministro Sérgio Alves já está conosco para nos falar então sobre essas coisas, sobre a palavra de Deus, o que ele nos ensina. Tudo bem, pastor? Tudo bem, uma boa noite a todos. Deus abençoe a todos os telespectadores que acompanham esse programa. Sempre tem aquela expectativa de ouvir algo positivo que venha fazer um melhoramento de vida, na qualidade de vida. A gente, quando vai procurar acompanhar a mensagem de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir o falar de Deus, sempre nós estamos com alguma expectativa ou dúvidas ou problemas existenciais que precisam de solução, né? E há esperança nos corações de que talvez hoje Deus fale comigo, talvez faça alguma coisa na minha vida, talvez me dê uma ideia, um caminho que vai melhorar as condições. Então, por isso julgo que Deus proporciona esses momentos nesse programa para que a gente tenha essa oportunidade aberta sempre para estar entrando não só nas residências de vocês, mas Deus entrar no coração de vocês, né? E se me permite, no final do programa, eu fazer uma oração com todos os telespectadores para que a gente venha renovar nossa aliança de salvação, de intimidade com Cristo Jesus. Ali vai ser muito bem-vinda, com certeza. Bem, pastor, o que eu quero falar aqui sobre essa passagem da Bíblia, tem a ver com o que nós falamos, o senhor explicou na outra semana sobre como orar, como falar com Deus, como obter os benefícios de Deus, E também passa por uma coisa que as pessoas não têm muito, que é paciência, Paciência, olha, tá difícil no mercado, como se diz. Aqui em Hebreus, capítulo 6, no versículo 15, diz: E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, que promessa foi essa e por que Abraão teve que esperar com paciência? Algo que, segundo a Bíblia, já sei lá atrás, foi promessa de Deus. Então, se a promessa de Deus, a gente quer que ela aconteça logo, mas nem sempre acontece logo, mas vai acontecer essa promessa de Deus. Deus prometeu várias coisas a Abraão, E ele, na verdade, ele esperou com paciência e tinha fé de que Deus, a seu tempo, iria cumpri-las. A primeira delas foi quando ele estava em Harã, que seu pai morreu. Deus falou para ele que ia fazer dele uma grande nação, sendo que essa mulher era estéril, E mandou ele sair da terra para começar o processo, Com a morte de seu pai, facilitou a sua saída, porque como eles chegaram em Harã, que era um pouco distante de Ur dos caldeus, onde eles viviam na Mesopotâmia, ele encontrou ali um bom padrão para viver, lugar tranquilo, não tinha tantas confusões, e a família fez ninho ali. Aí Deus viu que ele não ia à frente, porque Deus chamou ele para ir para Canaã, e ele deu uma paradinha em Harã. Eu vou fazer um pit stop aqui. E aí então seu pai faleceu. Isso foi decisivo para Deus falar com ele, renovar o seu falar e enviar ele para o propósito que Deus tinha. E ele foi. E aí Deus mandou ele sair para um lugar que ainda ele ia mostrar no caminho. Isto eu acho fantástico, a fé que este homem tinha no coração. E se ele saísse sozinho, tudo bem, mas ele saiu com animais, com patrimônio, com dinheiro, com empregados, com parentes ali. Sem nem saber para onde ia. Sim. E vamos indo. Deus vai mostrar onde que é.
E a família não disse assim, tu tá doido, homem? Imagina o que ele ouviu, eu creio, né? Mas ele estava firme, eu ouvia a voz de Deus e Deus mandou fazer isso. E ele era o líder, o chefe, digamos assim, ele era, como se diz, o varão, né? Quem comandava a família, a própria tribo, enfim. Sim. Aí foi um sobrinho, foi com ele, se não me engano. A família do sobrinho, né? E aí, quando chegou em outro lugar, Deus prometeu um filho para ele. Segunda promessa. Aí ele disse assim, mas Senhor, eu estou com 100 anos. Tu vai me dar um filho com 100 anos? Como é que eu vou brincar de carrinho com meu filho? Não vou ter paciência com 100 anos. Mas isso não é o problema. O problema é que minha mulher é estéril. E aí o Senhor falou, ó, daqui 1 ano eu venho aqui, você vai estar com o teu filho nos braços. Primeiro, antes disso, ele fez uma bobagem, né? Não ele, mas ele aceitou a bobagem. A sua esposa, vendo e não tendo fé que ia ter o filho que Deus prometeu, deu a sua criada, as suas servas, sua doméstica, para coabitar com ele. Aí nasceu um menino chamado Ismael, onde ele foi fruto de uma aliança com Deus depois. Mas o filho que Deus prometeu seria original do casal, com Saraí, na época se chamava Saraí. E ela até riu quando disse que ela ia ter um filho, né? O Senhor viu que ela riu, né? E aí, por isso que o seu filho chamado Isaac quer dizer riso, né? Porque ela, incrédula, não acreditou, né? Mas Abraão fez aquela bobagem ali porque ela propôs a situação toda e queria ter o filho e viu que ela não teria mais porque ela tinha 90 anos, né? Então, essa foi a promessa, mas por ele tinha esperado, ele foi contra a ideia dela. Mas aceitou, assim, acabou cedendo porque ela queria, porque fazer uma geração através da criada. Dá uma ajuda para Deus, né? Não vou decepcionar meu marido, vou pelo menos fazer alguma coisa que ele tenha o filho, já que eu não posso, né? E Abraão queria muito um filho, né? E ela quis agradar a ele, né, dessa forma. E a terceira promessa é que Deus faria dele, né, uma grande nação, 2 grandes nações. E até hoje, isso já se cumpriu, né? E está aí elas, que são os muçulmanos e que são os judeus. Muçulmanos seriam uma nação, uma geração por vinda de Ismael e outro de Isaac, então os judeus. Exatamente, são 2 alianças que Deus prometeu em realizar com Abraão. E ele sempre esperou com paciência no Senhor. E veja que para selar todas essas coisas, ele fez um outro pedido a Abraão, que era o teste final para ele receber as 2 alianças, as bênçãos das 2 alianças. Que Deus disse assim, olha, um menino tem 8 anos, Isaac, leva ele ao Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Ah, pastor, complicado isso, hein? Imagina. Ainda bem que ele pediu para Abraão, não pediu para Sara, porque Sara ia dizer, não é de jeito nenhum. Tô brincando, né? Mas, sim. Inclusive ali, eu acho que houve um probleminha ali que ela liberou Abraão da vida dela, entende? Ele ficou muito, muito decepcionada com Abraão. Se amargurou. Parece ali que logo ela faleceu, né? Logo depois. Mas Abraão chorando, com dor. Imagina o que ele estava sentindo no coração. Às vezes os nossos filhos têm uma coisinha de nada, a gente fica nervoso, fica atacado. Agora Deus exige que o pai mate o filho. Quem faria isso hoje, nesta geração? Por um pedido. Só um maluco, né? Deus, dá até cadeia. Né? Então, mas ele foi lá e obedeceu.
E, obviamente, né, teve o livramento. Deus disse: olha, aproveita a tua fé, tu é digno de ser pai das 2 gerações que eu vou fazer. Acabou. Na verdade, ele não teve que sacrificar o Isaac, né? Mas Deus queria sentir no coração dele a obediência, né? E não massacrar o coração, digamos, de Abraão, né? Porque eu acho que isso aí é uma coisa muito difícil mesmo, emocionalmente seria, na época, porque é homem como a gente, né? Humano, mas ele provou sua fé e Deus o livrou. Veja, acho que depois dos comerciais nós podemos falar sobre as consequências dessa obediência. Olha aí, gente, vamos aguardar para saber o desfecho dessa história. Estamos de volta e continuamos aqui com a história de Abraão e sua fé, sua obediência e as bênçãos que ele recebeu decorrentes desta obediência, não é, pastor? Sim. Veja que espiritualmente é muito importante a obediência de um patriarca para com as gerações futuras. Aquele ato de fidelidade a Deus repercutiu até hoje. Se você analisar a nossa condição espiritual hoje, nós somos fruto da obediência de Abraão. Porque nós, os cristãos regenerados pelo sangue de Jesus, somos verdadeiramente os hebreus oriundos da aliança com Isaac. Porque nós somos os verdadeiros filhos de Deus espirituais. Porque Deus disse: farei aquela passagem em que Deus mandou Abraão olhar para a areia do mar, mandou contar os grãozinhos de areia. E ele disse: como é que eu vou contar, Senhor? Não tem como, são muitos. Assim, de Ismael, eu estou adiantando aqui, né? Farei dele nação igual a essa aí dos grãos de areia, numerosa nação. Noutra ocasião, Deus disse: agora olha para o céu e conta as estrelas. Ele diz: impossível, Senhor, não tem como contar. Assim, de Isaac farei uma geração espiritual através do teu filho. É a promessa do Senhor por causa da fidelidade de Abraão em todos os aspectos. E ele desobedeceu em algumas coisas, mas Deus redundou tudo em bênção. Mas hoje nós desfrutamos dessa aliança aqui, porque nós somos essa geração das estrelas, né? Nós somos filhos de Abraão por causa do sangue de Jesus, que fomos gerados espiritualmente por Deus. Somos a nação que vai reinar com Cristo. São os vencedores, são os que vão estar na glória com o Senhor. Nós não seremos porção terrena, nós seremos a porção celestial de Deus, porque fomos regenerados e salvos do sangue da cruz. E aí foi quando, então, o Abraão mostrou aquelas estrelas, né? Deus mostrou para Abraão aquelas estrelas e diz assim: será essas gerações. Vou fazer muitos filhos espirituais. Então são 2 alianças diferentes uma da outra. Uma é porção terrena, a outra é porção celestial. Essa porção terrena seria a geração de Ismael ou não? Ismael. Essa porção terrena é a geração de Ismael, que corresponde hoje ao povo muçulmano? Geralmente é esse povo que faz parte dessa aliança, oriundo dessa aliança. E no final das contas, porque ambos são filhos de Abraão, essas 2 gerações ainda irão se unir ou vai continuar com essa porção terrena e uma porção celestial, como o pastor disse? Porque as 2 são de Deus. Porque quando a gente pensa terreno, a gente pensa numa vida igual está acontecendo aqui na Terra, e celestial, uma que está nos céus, né? Não, é que
no milênio da paz e na Nova Jerusalém, sempre teremos uma porção terrena, como também sempre teremos uma porção espiritual, porque são duas alianças que Deus prometeu a Abraão. Tudo decorre dessa promessa feita a Abraão. Mas todos eles estarão com Deus. Com Deus. Então, sendo descendência aí, de Abraão, tanto por parte de Isaac como por parte de Ismael, todos estarão com Deus. Mas esta geração, a gente não está falando de uma geração genética familiar, né? É uma geração espiritual. Exatamente, a nossa geração é uma geração espiritual. Por isso que ele mostrou as estrelas, né? Que é? São aqueles que nasceram por causa do sangue de Jesus. Porque eu, por exemplo, diria assim, não, mas eu não tenho parte com muçulmanos nem com judeus, a minha família é de outras, né, origens, mas é geração espiritual, então. E eu lembrei também de uma passagem que diz que Deus abençoa aqueles que são fiéis a Ele por 1000 gerações, né? Isto tem a ver também com essa situação? Tem a ver com essa situação também. Isso aí tem muito mais coisas a gente poder falar aqui, mas não é o momento agora, né? Porque pela obediência de Cristo ir para a cruz, beneficiou toda essa geração espiritual. Entende? Assim como a obediência a Abraão na época fez Deus desencadear essas promessas. Jesus veio e confirmou, reforçou, foi uma nova aliança com Jesus Cristo. Veja que a tua família vai ser abençoada, os teus descendentes, se você for fiel a Deus. Entende? Então tu estás contribuindo com as tuas futuras gerações. Eu abençoo até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Né? Olha só, então a gente, né, que se preocupa com filhos e netos, uma boa maneira de garantir essas bênçãos para eles é sendo fiéis nós a Deus, mesmo que eles talvez não compreendam isso. Porque a promessa de Deus são leis espirituais. Por exemplo, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Está escrito isso também. Daqueles que me aborrecem, daqueles que cometem pecados e me desobedecem a Deus. Pois é, e daí pobre dessas gerações que recebem essa maldição hereditária, digamos assim. Uma maldição hereditária, o Senhor visita até a 4ª e dá uma chance daquela 4ª se arrepender. Se não se arrepender, ele dá mais 4 gerações. E assim vai. Agora, no momento que os descendentes se convertem a Cristo, a Deus, a maldição é quebrada e eles recebem as bênçãos. Então isso pode ser na 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª geração. E às vezes a gente vê pessoas assim sofrendo muito e não entende por quê. É por causa da repercussão genética do pecado. Mas pode parar por ali, estancar isto. Se aceitar o Senhor Jesus e ser redimido pelo sangue, estanca. Gente, então tá aí, né? Você está sofrendo e a gente vê pessoas assim que tudo de ruim acontece naquela família, é uma coisa incrível. Quantas, tem até um ditado que diz, né, desgraça pouca é bobagem, né? O senhor já deve ter ouvido, porque acontece tanta coisa, que a pessoa já, né, fica desnorteada, não entende, não sabe as razões. Então, talvez seja realmente essa necessidade de, não, peraí, vamos, né, cortar o mal pela raiz, vamos buscar Deus e fazer um novo começo, né? Exato. Mas só que isso precisa de um conhecimento. Sim. Compreender isso, né? E aceitar quando vem os ensinos sobre nossas vidas, né? Porque tudo que vem da Bíblia vem de Deus, né, gente? E como já falamos aqui, né? O senhor já falou que a gente tem que buscar o conhecimento. Então, busca e achareis, batei e abrir-se-vos-á, também está escrito. E a gente vai encerrando o nosso programa pedindo que o senhor faça uma oração que ajude essas pessoas e quem sabe seja o momento de quebrar esse vínculo dessas maldições espirituais hereditárias.
Então, você que está aí acompanhando o programa, peço a gentileza que você possa repetir essa oração comigo em voz alta e que você feche os teus olhos, porque aí fica para não distrair, e que você possa sentir a mão de Deus trabalhando no teu coração agora e dando aquele afago que você precisa, que vem da mão do Senhor. Fechamos então nossos olhos e repita em voz alta comigo essa oração. Amado Pai Celestial, chego a Ti pela fé em Cristo Jesus, confesso que sou pecador e preciso da salvação, Senhor. Nesse momento, eu confesso a minha vida de pecados e de independência do Teu Espírito. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio que esse nome é poderoso porque Ele veio em carne dos céus. Ele morreu e ressuscitou e tornou-se o Redentor de todos os pecadores. Eu creio nesta verdade. Eu creio nesta obra expiatória de Cristo, de todos os atos objetivos de Cristo, que ocorreu na época em que Ele esteve na terra. Por isso agora, eu abro o meu coração e quero receber a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Sim, o único e suficiente para sempre, Salvador da minha vida. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, me purifica de todos os pecados, me perdoa pela vida de pecados. Que eu fique limpo e livre agora por causa do sangue do Teu Filho que verteu na cruz. Me purifica do pecado e me perdoe de todos os pecados cometidos. Senhor Jesus, agora, Senhor, eu declaro que todas as maldições que foram deflagradas sobre a minha vida pelas gerações passadas, porque prevaricaram contra Deus, que o Senhor quebre agora essas maldições, porque eu estou aqui liberando perdão aos meus ancestrais, porque eles foram a causa das maldições atingir as nossas vidas. Mas eles estão agora, Senhor, contigo, e Tu vai dar o destino que cada um merece. Mas meu coração fique livre e leve de todas as culpas e acusações. Eu peço agora, Senhor, que todo o pacto, todo o acordo, todos os vínculos que eu fiz com os infernos e com os demônios, em minha vida circunstancial, eu declaro quebrado pelo sangue poderoso de Cristo, e que seja removido esse jugo de cima da minha vida agora, e o poder do Espírito Santo que se dispensa para mim, despedace todo esse jugo e me dê a salvação e a paz. Amém. Está aí para você, né? Teremos depois no YouTube novamente, se você quiser acessar. E agradecemos ao ministro Sérgio Alves. Até a próxima semana. Obrigada novamente. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e voltamos a semana que vem.